Eu vou passar a palavra agora para a ex-senadora, representante da Rede e professora Heloísa Helena. Bom, primeiro, abraçar. Bom, obrigada. Obrigada. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, saudar os dois professores que me antecederam, uma honra estar aqui, abraçar o Ciro e todos que fazem. Eu tenho uma relação muito carinhosa com o PDT, muitos não sabem, né, mas muito mais em função de Brizola. Eu digo sempre que um dos mais belos pôr do sol que eu já vi foi justamente da janela do apartamento de Brizola, onde ele teve a imensa grandeza, porque na época estávamos lá, Luciana, Babá, João Fontes e eu, numa luta danada, e ele teve a grandeza que só os grandes são capazes de ter, de olhar para o pôr do sol e dizer, né, eu sou o sol se pondo e vocês o sol nascendo. Então, eu tenho uma relação de muito carinho, até porque, Ciro, ele, inclusive, à época, ofereceu o PDT para nos abrigar, mas nós fizemos, né, uma opção de ajudar na estruturação de outro partido. Bom, tem uma frase, né, de Dom Pedro Casaldáliga muito linda, que ele dizia: ética na política é vergonha na cara e amor no coração. Como eu sou destemperada, aí eu gosto de dizer assim, para qualquer um que se queira presidente, põe a máquina para andar, para não dar tempo da canalha roubar. As pessoas sempre cobram que você tem que ter uma maioria artificial no Congresso Nacional para que, pela promiscuidade, você consiga governar. Ora, se nós temos uma Constituição que diz cláusula pétrea, a independência entre os poderes, por que existe essa exigência social de que você tenha uma maioria cúmplice do Executivo? Então, eu acho que o presidente, né, que ele precisa construir maiorias artificiais pelo suborno, pela extorsão, pelo balcão de negócios sujos, demonstra a gigantesca incapacidade de ele conduzir, ao menos com eficácia e resolutividade, a sua administração. Eu, sinceramente, assim, todas as questões, né, e o professor Gessé traz, né, essa questão da elite política e econômica. A elite política e econômica vive sob o manto protetor do parasitismo de Estado, porque os governos e a elite política permitem que isso seja feito. Quem empurra os bancos públicos para financiar a elite política e econômica sem nenhum controle social é o governo federal e o legislativo. Quem viabiliza a liberação de determinadas emendas conforme a votação que o parlamentar faz é o governo federal. Quem possibilita todos esses mecanismos é a promiscuidade. Não vou tratar, não tenho dúvida sobre o que é o significado do Ministério Público, do Judiciário. A mesa anterior já tratou disso, vocês já trataram disso também. Mas eu entendo que o melhor mecanismo de minimizar a corrupção, porque ninguém vai dizer que queríamos nós que tivéssemos o melhor da espada de um samurai para derrubar a corrupção. Eu também queria que derrubasse o muro da desigualdade e do capitalismo. Como não pode, a gente espera, né, que algumas pequenas machadadas certas sejam capazes de derrubar esse gigantesco muro. O próprio governo executivo, quando ele estabelece um programa na saúde, na educação, na segurança pública, na dinamização da economia, na geração de emprego e renda, nos mecanismos para diminuir essa profunda, maldita e injusta concentração de renda no Brasil, quando ele faz isso, ele também possibilita a redução do banditismo político e a redução desses grandes conglomerados financeiros
que fazem isso. Os bancos no Brasil fazem o que querem, os grandes empresários do Brasil, seja do agronegócio ou qualquer um outro setor, fazem o que querem, porque tem o paternalismo cúmplice e acovardado dos governos federais e óbvio, do Congresso Nacional também. Então, se nós queremos realmente acabar com a corrupção, desde a grande corrupção, que é vinculada, como o professor Gessé colocou, pela elite política e econômica, mas ela reproduz a covardia dos governos federais e a cumplicidade dos parlamentos. Nenhum banqueiro, nenhum representante da grande elite empresarial no Brasil que tenha o Estado paternalista e cúmplice, nada disso aconteceu sem o aval, sem a cumplicidade do governo federal e do Congresso Nacional. É capaz de modificar? Eu digo, quando algumas pessoas acham que é romantismo da nossa parte achar que é capaz de mudar. Eu entendo que é absolutamente possível de que isso seja alterado. Absolutamente possível. Eu jamais virei aqui, eu não estou dizendo que necessariamente vai ser num primeiro ano, então, mas se vai ser em um ano, um século ou um milênio, depende da redução da covardia governamental e dos parlamentares que lá estão e dos mecanismos de fiscalização, monitoramento e controle da sociedade para fazer a pressão política que é necessária. Não pode, quando o governo é cúmplice do banditismo político, atenuar as tensões sociais, controlar os movimentos sociais para que os movimentos sociais não façam a pressão no coração do sistema, que é corrupto por natureza, e para acabar tem sim possibilidade de meter a estaca no coração da corrupção, da concentração de renda, do banditismo político. É possível fazer isso. Eu não tenho dúvida que é. Então, eu acredito que é possível minimizar. Eu sou contra o mecanismo de financiamento empresarial. Eu sei que no Brasil é muito triste quando você vê um fundo deste tamanho, porque está tirando de onde? Está tirando de quem não tem nada. Tira da saúde, da educação, da segurança pública, da geração de emprego e renda, tira dos pobres, porque não está tirando da grande estrutura econômica e financeira do país. Eu sei disso, mas eu entendo que essa contaminação de determinados setores, especialmente uma parte do setor privado, que já vem sendo beneficiado pela promiscuidade política, se a eles é dado a possibilidade de financiar os seus, eu acho que complica ainda mais. Então, se eu tivesse que dizer, eu dizia, eficácia. Olha, Ciro, se você tiver a oportunidade de chegar lá, eu digo para você uma coisa. O Brasil é o país que mais dados tem. É um país que não apenas nessa pandemia, né? Porque eu dizia nas minhas aulas de epidemiologia que todas as epidemias ao longo da história da humanidade, independente de estar ou não em contexto de pandemia, elas põem um gigantesco foco de luz na vida como ela é. Então, nesta pandemia, quando se observou que a grande maioria da população teve perdas dramáticas, você tem tratado disso todo o tempo, perdas dramáticas, os mais pobres tiveram perdas de mais de 28%, 9 milhões de crianças pequeninhas, jogadas na miséria, maior ainda do que a miséria humana. Pobreza eu passei na infância, miséria humana é completamente diferente. Arranca o coração de uma criança, põe um bárbaro antes dele poder ser uma criança. Um país que possibilita que 9 milhões de crianças desçam a extrema pobreza e possibilita 10 bilionários novos, a cada 26 horas, mais bilionários surgindo. Não, essa é máquina de corrupção também, porque a corrupção não é uma causa nacional, não é um moralismo farisaico, é porque cada vez que alguém rouba, é uma criança que vai para o narcotráfico como mão de obra escrava. É uma mãe e um pai de família que não tem uma casa digna para morar. É uma mulher que é violentada a sua própria casa. Portanto, eu quero dizer que confio totalmente que é possível
Não é pelo moralismo farisaico, é porque a corrupção, o que não pode é a gente dizer, mas sempre teve corrupção no Brasil. Quando estão lá roubando o dinheiro de um povo, o dinheiro que muitas vezes entra nos cofres públicos pela intensa exploração humana, pessoas que vivenciam um dia de trabalho que quando chega com 35, 40 anos não tem mais uma estrutura anátomo-fisiológica para conseguir continuar a trabalhar pela sobrecarga física e emocional do seu trabalho, toda a estrutura predatória de consumo da natureza. Então, isso é corrupção também. E eu acredito que é possível, sim. É possível com mais transparência, eficácia e resolutividade, pactuação objetiva e temática no Congresso Nacional. Por que é que o presidente da República não pode chegar no Congresso Nacional em cada debate programático e discutir com o Congresso Nacional? Por que é que a relação tem que ser no submundo, no esgoto e não diretamente sendo discutido? Então é possível, pode ter eficácia e resolutividade no poder público, pode sim. Pode se pactuar com parlamentares dos mais diversos vieses ideológicos, pode sim, desde que a emenda que ele esteja apresentando seja uma emenda que impacte diretamente na vida do povo. Porque se for para a empresa dele, para o banco dele, para o banditismo dele, não pode. Então, eu entendo que é possível mais permeabilidade, mais transparência, mais fiscalização, monitoramento e controle e mais democracia. Porque se isso fizer, com certeza reduz bastante os mecanismos de banditismo político. Desculpa.